Muito bom dia, pessoal. Olá, bom dia. O TN1 desta quarta-feira começa falando ao vivo de Vargem Alta, no sul do estado. A repórter Bruna Maria traz informações sobre o assassinato de Tamires Lorenzoni. Pois é, a agricultora foi morta quando voltava do trabalho com o marido. 2 mulheres que são da família da vítima continuam presas. A polícia já sabe, Bruna, qual é o envolvimento de mãe e filha nesse crime? Bom dia para você. Bom dia, Ingrid, bom dia, George, bom dia a todos que acompanham o TN1. Olha, a polícia não passou ainda nenhum detalhe sobre a motivação desse assassinato brutal da jovem Tamires Lorenzoni, justamente para não atrapalhar a conclusão dessa investigação. Eu conversei por telefone com o delegado responsável pelo caso. Ele informou que a previsão é que esse inquérito seja concluído até o final desta semana. Então a gente fica aguardando, porque a qualquer momento devem aparecer aí as explicações da polícia para o que pode ter motivado o assassinato desta agricultora. Bom, gente, eu e o repórter Diego Gama chegamos cedo aqui em Vargem Alta, fomos direto para o distrito de Vila Maria, um distrito bem pequeno que fica ali às margens da rodovia que liga a Vargem Alta a Cachoeiro de Itapemirim. Conversei, gente, por mais de 1 hora com a dona Débora, que é a mãe desta jovem, a mãe da Tamires. Dona Débora até pediu desculpa, mas está extremamente abalada, não conseguiu gravar entrevista com a gente, mas explicou, falou tudo que ela pensa sobre esse crime, tudo que ela acha que pode ter motivado a morte da filha. As 2 mulheres que foram presas preventivamente na última quinta-feira são mãe e filha. Ela é a madrasta do esposo de Tamires e a filha dela, da madrasta do esposo da Tamires. Elas são suspeitas de serem a mandante deste crime. Ainda nada foi confirmado pela polícia, mas essa é a principal suspeita. Hoje de manhã, então, nós conversamos aí com a mãe da Tamires, conversei com vizinhos da dona Débora, pessoas que viram a Tamires crescer desde pequena, todos com um carinho muito grande com essa jovem, informando que ela sempre foi muito trabalhadora, sorridente, bonita, deixa aí 3 filhos, o mais novo dele, fruto desse atual relacionamento, tem apenas 3 anos, as crianças estão sob os cuidados da dona Débora, mãe da Tamires. É um caso que aconteceu no último dia 30, hoje completa aí 11 dias, mas ainda choca toda a cidade de Vargem Alta e o distrito de Vila Maria, onde a Tamires e a mãe dela, Débora, moravam. Foi um crime chocante, todos estão revoltados e a cidade toda é muito pacata, então tudo isso ainda é novidade para os moradores daqui. Bom, daqui a pouquinho eu volto ao vivo, então, com os detalhes dessa história. A gente vai conferir uma reportagem completa sobre esse assunto e o que a polícia tem a falar também sobre esse crime tão chocante. É só me chamar que eu estou à disposição. Ingrid, George. Muito obrigada, Bruna. Até já. Daqui a pouquinho a gente chama. Impossível, né? A gente não se chocar com um crime desse. É uma cidade pacata. A gente viu aí. Difícil mensurar a dor dessa mãe, né? Então, daqui a pouquinho a gente volta aí com a Bruna Maria. E o destaque do repórter Felipe Chicarino são 2 árvores de Natal de maconha. Você não ouviu errado. As árvores tinham até pisca-pisca. Pois é, o Felipe está ao vivo no DPJ da Serra. Felipe, quem cultivava esse enfeite legal, hein? É com você. Pois é, né, George, Ingrid, bom dia para vocês, bom dia a todos que nos acompanham. A gente está acostumado a ver a árvore de Natal tradicionalmente, né? Claro, com todos os adornos, né? Pisca-pisca, mas com um pinheiro, né? A polícia foi até surpresa para ela estava numa outra ocorrência numa casa no bairro Tubarão, aqui na Serra, né? Era uma ocorrência envolvendo guarda de criança, guarda de filho, então não tinha nada a ver com tráfico de drogas ou com drogas, só que a polícia estava nessa casa, aí coincidentemente se deparou com essa árvore mais ou menos quase do meu tamanho. Tem um rapaz mal educado passando, buzinando ali, peço desculpa ao telespectador, retomando, então, a árvore tem mais ou menos do meu tamanho e era de maconha. Daqui a pouco eu conto mais detalhes sobre essa história inusitada que aconteceu nesta manhã aqui no bairro Tubarão, na Serra. Ingrid e George, eu volto com vocês, um bom telejornal pra gente. Valeu, Felipe, obrigado pelas informações. Que imagem é essa, hein? E olha, 2 jovens foram baleados no meio da rua em Cariacica e socorridos por moradores. Uma moto com restrição de furto e roubo foi apreendida no local do crime, mas as vítimas disseram que não estavam no veículo. No muro da igreja, o aviso:
"Abaixa o farol". A frase está em uma das ruas do bairro Campo Verde, em Cariacica. E foi aqui que 2 jovens de 18 e 21 anos pediram socorro depois de serem baleados. Eles foram socorridos ao PA de Alto Lage e permaneceram sob escolta policial. Testemunhas contaram que os rapazes chegaram de moto aqui nessa rua. Eles já estavam baleados e pediram ajuda aos moradores. A polícia militar veio até o bairro e encontrou esta moto abandonada. Pela placa, identificaram que o veículo tem restrição de furto e roubo e encaminharam ao DPJ de Cariacica. Policiais também estiveram no hospital para onde os jovens foram levados. Apesar do que afirmam as testemunhas, os 2 negaram que estavam de moto e disseram que chegaram a pé no bairro e que em seguida foram baleados. Não souberam dizer quem atirou e nem por quê. A Polícia Civil confirmou que já está investigando o caso. Os suspeitos ainda não foram identificados e a moto apreendida está na delegacia de Cariacica para ser devolvida à dona, que já foi localizada. Passageiros de um ônibus viveram momentos de pânico em Vitória. Criminosos armados invadiram o coletivo e um deles assumiu a direção do veículo. Pois é, eles tinham acabado de assaltar um taxista e estavam fugindo. Essa confusão terminou em acidente. O criminoso meia-roda acabou batendo num carro. Os 2 assaltantes conseguiram fugir. Quem passou pela Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, em Vitória, na tarde desta terça-feira, pensou que se tratava de um acidente comum, sem muita gravidade. Mas a história beira o absurdo. Esse ônibus aí estava sendo conduzido por um assaltante quando acabou batendo em outros veículos. Assalto, dentro do coletivo. O cara roubou um ônibus, cara! Ah lá, roubou um ônibus, cara! O início dessa história mirabolante começou quando esse taxista foi assaltado logo após atender uma corrida. No meio do caminho, mesmo pediu para que eu fosse numa praia próxima na Enseada do Suá e no local os mesmos anunciaram o assalto. Estava com um portando uma pistola e o outro com uma faca, uma arma branca. Eles pediram a chave do carro, mas você não deu. Não dei, porque é um produto pago com muita luta e sem meu carro não dá. Segundo o taxista, após o assalto, pessoas que estavam na região correram atrás dos bandidos. Foram atrás deles até na região da Enseada do Suá, onde eles roubaram um ônibus. Os bandidos correram até este ponto de ônibus e aproveitaram que um coletivo que faz a linha Aeroporto de Vitória até Guarapari estava parado aqui porque uma passageira estava embarcando. Eles entraram junto e assim que o motorista fechou a porta, o grupo que corria atrás deles avisou: tem bandido aí dentro. Os bandidos armados ameaçaram todos que estavam dentro do ônibus. Mas aí o motorista abriu a porta, fugiu, o cobrador e outros passageiros. Um outro bandido que estava com uma pistola pegou então o volante e começou a dirigir. O outro, que estava com uma faca, aproveitou a ocasião para assaltar o restante dos passageiros. Os bandidos só pararam depois que bateram em pelo menos outros 2 veículos na altura da Capitania dos Portos. E em seguida, fugiram em direção ao Morro da Garrafa, que fica nas proximidades. Depois da ocorrência, no asfalto, sobraram as marcas de frenagem do ônibus na pista, os vidros estilhaçados por conta do acidente e até alguns pertences que os suspeitos deixaram para trás. Mais tarde, motorista e cobrador prestaram depoimento no DPJ de Vitória, junto com um taxista que aproveitou para alertar os colegas de trabalho para o aumento de assaltos, principalmente durante essa época do ano. Peço aos amigos taxistas, aos motoristas de aplicativo que redobrem a atenção nesse mês de dezembro, porque a bandidagem está solta e estão na pista para ganhar mesmo. Assalto, dentro do coletivo. O cara roubou um ônibus, cara! Ah lá, roubou um ônibus, cara! Gente, que loucura isso, só essa que faltava. Os suspeitos ainda não foram localizados.
A PM fala o de sempre, que faz policiamento preventivo e ostensivo no bairro. De qualquer maneira, diz que terá reforço na segurança em todo o estado com a Operação Natal, que começa nos próximos dias. Já a Aviação Alvorada confirmou que registrou a ocorrência e os funcionários envolvidos serão encaminhados para apoio psicológico. Quem precisa pagar ônibus perto da Praça da Ciência, pegar o ônibus na Enseada do Suá em Vitória, reclama dos assaltos cada vez mais constantes na região. As vítimas são principalmente mulheres que estão indo ou voltando do trabalho. Uma das vítimas, que está grávida, chegou a levar uma facada na mão e um soco na barriga. Cansadas de sofrerem com a criminalidade, esse grupo de mulheres que trabalham na Enseada do Suá em Vitória resolveram falar sobre a falta de segurança que enfrentam todos os dias, na entrada e saída do trabalho. Todas elas andam de ônibus e o ponto mais próximo do trabalho é esse aqui, que fica na Avenida Américo Buais, quase em frente à Praça da Ciência. E também é aqui que mora o perigo. Esta funcionária está grávida. Ela levou uma facada na mão e um soco na barriga depois de ser assaltada. Ele estava bem na minha frente, eu me deparei com ele com a faquinha de serra, ele não falou nada. Ele começou a puxar a bolsa, eu falei, calma que eu vou te entregar a bolsa. Nisso ele pegou a faca e ia me dar uma facada na barriga. Aí eu coloquei a mão, a faca pegou na mão, só o soco que bateu na barriga. Comecei a gritar socorro, o motorista parou o ônibus, desceu em base de uns 10 homens e foi atrás dele. Esta outra estava levando uma colega no ponto e acabou perdendo o celular para um bandido. Um parou na minha frente e o outro parou nas nossas costas. O da frente estava armado e o da trás acho que não estava não. Mas também não deu pra gente fazer nada, né? Aí levou a mochila da menina e o meu levou meu celular. Difícil é conversar com alguém que não tem medo de ser assaltado no ponto. É com medo, né? Tanto de vir trabalhar, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Quando a gente desce do ônibus e já dá o coração já começa a acelerar, com medo, começa a tremer. E na hora de ir embora, a gente está fazendo o quê? A gente está se reunindo, todo mundo, um esperando a outra e vindo pro ponto para ver se intimida, né? E aqui não tem hora para ser assaltado, é de manhã, de tarde, de noite, basta estar no ponto de ônibus. Mas a dinâmica do crime se repete. Geralmente são homens, de bicicleta e muitas vezes violentos. Eles passam direto como se fosse uma pessoa normal, né? Passa para lá, aí né, do nada eles aparecem atrás da gente. Do nada, não sei de onde sai e vem e chega atrás da gente. Nesta região, tem cerca de 4 pontos de ônibus, 2 de cada lado da pista. O problema da insegurança se estende para todos eles. O rapaz, ele estava de bicicleta, dessas bicicletas amarelinha. Aí na hora que eu desci do ônibus, que eu fui fazer a caminhada, ele abordou, ele já estava abordando uma mulher na frente. Aí quando ele me viu, já não tinha como eu sair, né? Aí ele me abordou, só que ele não conseguiu levar porque eu tinha esquecido o celular em casa. Mas aí ele queria levar minha bolsa, aí eu falei, não, minha bolsa você não leva. Aí ele saiu. Aí a mulher ainda pediu o chip do celular e ele, lá na frente eu te dou. Ele passou de bicicleta e levou. E não estava só eu, estava outras moças aqui também e é muito complicado. Os relatos que escutamos são de mulheres que têm a rotina marcada pelo medo, que lutam não só para levarem o sustento para suas casas, mas também para sobreviverem à violência. Se ele só levar nossas coisas, tá bom. Mas e se a gente levar uma facada, um tiro? Você escuta um barulho de moto, uma bicicleta, você já gela. Eu já sofri com crise de pânico por conta disso, entendeu? Então, assim, é uma realidade muito cruel, porque você precisa sair de casa para trabalhar, para viver, né? Você tem que ser lazer e tudo. E nós estamos ficando presos em casa por conta dessa falta de segurança, por conta dessa violência toda que está acontecendo no estado em geral. Histórias e mais histórias, trauma e mais trauma e a mesma afirmação, pessoal. A Polícia Militar diz que faz policiamento em todo o bairro para prevenir ações criminosas. E como na resposta anterior, quando o assunto foi violência, confirmou que haverá reforço na segurança agora no final do ano com a Operação Natal. A mãe de um estudante da Serra procurou a delegacia para denunciar a agressão ao filho, um adolescente autista. Foi por causa desse vídeo. O menino leva um soco do colega dentro da sala de aula. O vídeo começou a circular nas redes sociais e foi repassado para a mãe do adolescente agredido.
Ela não sabia do soco e, ao questionar o filho, ele não deu muitos detalhes. A mãe procurou a escola, que também não sabia da agressão, mas ficou de tomar providências. Enquanto o problema não é esclarecido, ela prefere não mandar o filho para a aula. A SEDU confirmou que a escola conversou com alunos e responsáveis e o estudante agressor foi suspenso e transferido para outro turno de aula. Agora a gente fala do perigo diário para quem precisa atravessar a rodovia José Sete em Cariacica. Moradores mostram o risco de atropelamento. Pois é, Ingrid, cruzar a pista para pegar ônibus exige paciência e atenção. O fluxo de veículos é intenso e qualquer descuido pode terminar em acidente. Rodovia José Sete, altura do bairro Tucum, Cariacica. Às margens da via, Terezinha espera o melhor momento para atravessar, mas ele não existe, sempre há risco. Tem alguns motoristas, né, que ainda tem um pouquinho de consciência e para, né? Mas tem outros que a gente tem que ficar esperando. Já teve vez de eu ficar quase uma hora ali esperando para atravessar. Morando há 50 anos na rodovia, essa aposentada tem toda a razão para ter medo da travessia. Às vezes você vem com compra, com as bolsas, demora aí uns 5, 10 minutos para poder atravessar. Aí você tem que dar a mão para poder atravessar. A rodovia José Sete é uma das principais de Cariacica. Liga bairros, municípios, são veículos leves e pesados, passando o tempo todo. Ivone, que é cadeirante, já teve familiar atropelado. Ela afirma que pegar um simples ônibus não é uma tarefa fácil. Tanto é difícil para atravessar, quanto para esperar o ônibus lá do outro lado. Quando para ainda, a gente consegue passar. O pedido dos moradores é algo muito simples. Na visão deles, a instalação de um quebra-molas ou de um semáforo já seria a solução do problema. Isso porque qualquer uma das medidas faz com que o condutor tenha que reduzir a velocidade obrigatoriamente, proporcionando a eles uma travessia segura. Ou um sinal, uma sinalização, ou então um quebra-mola como eles fizeram em Itacibá. Antes que aconteça o pior, eles deveriam dar uma ajuda para a gente, né? Porque é necessário, é preciso. O DR disse que está enviando uma equipe ao local, mas para a instalação de quebra-molas e semáforo. É necessário fazer estudos técnicos para analisar a viabilidade da mudança no trecho. E olha, nós voltamos ao vivo a Vargem Alta, no sul capixaba. O município tranquilo acompanha o caso do assassinato da agricultora Tamires Lorenzoni. Pois é, a repórter Bruna Maria está na região. Bruna, a polícia deve revelar detalhes dessa trama a qualquer momento, não é isso? Voltamos com você. Ei, Ingrid Jorge, mais uma vez, boa tarde para vocês, boa tarde para todos. A princípio, o delegado informou para mim por telefone, ele não pode gravar a entrevista, que a expectativa é que até o fim dessa semana o inquérito do caso seja concluído. Ele informou para mim que depende de fatores externos, não depende só dele, mas que ele está trabalhando muito para que esse inquérito seja concluído até o fim desta semana e que aí tudo se esclareça. Olha, a jovem Tamires Lorenzoni foi morta no último dia 30. Ela estava com o esposo em um caminhão, voltavam de um dia de serviço na feira São Agricultores, quando na altura do distrito de Gávea, ali na rodovia ES 164, o caminhão que eles estavam foi interceptado por uma Saveiro. 2 criminosos desceram e atiraram contra a Tamires. A princípio, gente, esse caso era tratado pela polícia como latrocínio, inclusive é o que aparece no boletim de ocorrência, mas na última semana essa história acabou tomando outros rumos. 2 mulheres da mesma família de Tamires foram presas preventivamente, acusadas de serem as mandantes deste crime, deste assassinato tão bárbaro. A polícia não confirma de fato se houve a participação das duas, nem qual foi a motivação do crime, mas fato é que mãe e filha estão presas preventivamente. Essas 2 mulheres que são da família de Tamires, a mãe é madrasta do esposo da Tamires e a filha dela. Elas estão presas preventivamente. A polícia ainda investiga se de fato
a participação dessas duas no crime. Eu e o cinegrafista Diego Gama chegamos aqui em Vargem Alta bem cedo. É uma cidade bem pacata. A Tamires morava lá no distrito de Vila Maria, que fica na estrada que liga a Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado, a Vargem Alta. É um distrito muito pequeno, pouquíssimos moradores. Todo mundo se conhece. Conversei aí por mais de 1 hora com a dona Débora, que é mãe da Tamires. Ela pediu desculpa para todos, mas está muito abalada, não consegue ficar falando e relembrando. Para ela é muito dolorido. Ela está cuidando dos 3 filhos da Tamires. O mais novo deles, né, que é fruto desse relacionamento atual dela, tem apenas 3 anos, está sentindo muito tudo isso, muito a falta da mãe. Olha, a dona Débora, apesar de não ter gravado a entrevista, ela explicou para a gente que ela acredita que tenha motivado o assassinato da própria filha. Ela acredita que tenha sido inveja e ciúmes. A Tamires e o esposo se mudariam na próxima semana para o andar de baixo da casa onde essas duas mulheres, né, e o pai do esposo da Tamires também moravam, e parece que eles não queriam que o casal se mudasse para lá. Essa teria sido uma das possíveis motivações para esse crime tão bárbaro. A Tamires tinha 27 anos, era agricultora e morava ali no distrito de Vila Maria com o esposo. A mãe dela também morava por ali. Toda a cidade está muito chocada, a cidade que é pacata, e consternada com esse crime que aconteceu no último dia 30. Eu conversei com esses vizinhos que viram a Tamires muito pequena, todo mundo muito abalado. Daqui a pouquinho, então, a gente vai conferir essa reportagem completa, viu, gente? É só me chamar aqui, Ingrid, George. Tá joia, Bruna. Combinado. Olha, dezembro, mês de festas, de casa enfeitada, com motivos de Natal, mas espera aí. Uma árvore de maconha, Ingrid, você já viu isso? Uma não, 2. É cada uma, né? A polícia apreendeu a decoração ilegal e levou os donos das árvores para cadeia. Boa tarde, Felipe. Conta detalhes pra gente dessa história, hein? Pois é, Ingrid, agora dessa vez boa tarde, George, boa tarde a todos. Pois é, né? É bem inusitado, tá aqui do meu lado o Cabo William, eu tinha até gravado com ele já anteriormente, mas ele tá aqui ainda. Eu falei, segura aí, Cabo, que eu quero conversar com você, porque ele esteve lá, né? Eu vou contextualizar, o Cabo William e a equipe dele, né, eles foram chamados para atender uma ocorrência, para mediar uma ocorrência de guarda de uma criança, ou seja, a guarda era do pai, passou para a mãe e a polícia foi mediar isso. Só que na casa do pai, os policiais que estavam com o Cabo William, eles perceberam uma outra situação, uma árvore que não era de pinheiro tradicional. Era de que, Cabo? Boa tarde. Maconha. De acordo com eles, era uma cannabis natalina. A guarnição foi até o local para conversar com o pai da criança, dialogar. Até aí tudo bem. Até o momento que os militares perceberam que dentro da casa tinha um pé de maconha de uns 2 metros, assim, todo enfeitado, decorado para o Natal, bolinha, pisca-pisca funcionando. Eles batizaram a árvore como cannabis natalina? De acordo com eles, sim. Será que o Papai Noel lá vem de verde também ou não? Né? Pergunta difícil, né? A ideia era essa, né? De acordo com eles, eles iam consumir agora na ceia de Natal a árvore, aí, alguns galhos delas e tal. Mas infelizmente não deu certo. Eles falaram isso numa boa, que eu consumi na ceia, antes da ceia, né? Acho que eles nem tinham dimensão do que eles estavam fazendo em casa, porque eles chamaram a polícia, mostraram, se explicaram. Nem entenderam em si o potencial do crime que estava. Será que é isso, a impressão que o senhor tem é essa, de que eles não perceberam a gravidade do assunto? Não entenderam. Aí chamaram a polícia para conversar com a ex-esposa dele, tratou a gente bem, tratou a ex-esposa bem, falou que em momento algum proibiu a esposa de ver o filho. Aí quando a gente tá naquela conversa ali, no diálogo, a gente olhou pro lado, tava a árvore lá, quase 2 metros de altura, enfeite, pisca-pisca, tudinho. Então, presépiozinho e tal. Tinha até presépio? Um presépiozinho. Aí, de acordo com eles, era para alegar a família agora no final do ano. Então, Cabo, muito obrigado. Já tinha visto algo parecido, Cabo? Nunca. Desse tamanho, desse porte, eu nunca vi. Ainda é específico de Natal, né? Com essa temática natalina, primeira vez 10 anos de polícia que eu vejo isso. Tá bom. Cabo William, muito obrigado, parabéns pelo trabalho aí. Obrigado pra vocês aí. Valeu. É isso aí então, Ingrid, George, a cannabis natalina, né? Não rolou a ceia, nem a larica posterior, e os três pessoas, né? O dono da casa, a companheira e um outro rapaz que, segundo a polícia, vivia lá. Os 3 foram trazidos para cá, para a 3ª Delegacia Regional da Serra, em Laranjeiras. Ainda o delegado não teve acesso ao caso, então no TN2 a gente diz aí o que aconteceu com essas 3 pessoas que mantinham em cárcere privado uma árvore de Natal de cannabis. Eu volto com vocês, viu? Gente, olha, a gente tem até que rir diante de um fato desse inusitado, né? Quer dizer, uma árvore de quase 2 metros de altura de maconha, toda enfeitada com pisca-pisca, ia ser consumida na hora da ceia ali, né? Iam tirar o pisca-pisca, segundo o policial militar. Quer dizer,
Agora todo mundo ficou sem presente, né, George? E tinha até um presépiozinho lá embaixo. Olha que sacrilégio fizeram. Imagina um presépiozinho embaixo de uma árvore de maconha, Gente, Ingrid. que coisa, que situação. É cada uma, né, George? Não É dá cada pra- uma que a gente não mostra dá. aqui. Pessoal, um motorista americano se envolveu em acidente hoje cedo em Vila Velha. O carro capotou na rua Itaoca com a Avenida Saturnino Rangel Mauro, em Coqueiral de Itaparica. O veículo ficou com as rodas viradas para cima. O americano não teria visto a placa de pare e acabou batendo em outro carro. Os documentos mostram que o estrangeiro é da Flórida e pode estar a passeio na cidade. Felizmente, os envolvidos na batida só tiveram ferimentos leves. Quarta-feira, meio de semana, e o TN1 segue para um giro de imagens ao vivo em Vitória. Trânsito tranquilo na Dante Michelini com a Praia de Camburi. A temperatura continua subindo, hein? Hoje a máxima chega a 34 graus, hein, Pois é, Ingrid? agora nós vamos para a Ponte da Passagem, pertinho ali do campus da UFES. Vejam aí, motoristas seguem sem enfrentar engarrafamentos nesta quarta, com um tempinho nublado. E detalhe, pode chover agora à tarde e à noite. Amanhã tudo igual a hoje, sol encoberto por nuvens e possibilidade de pancadas de chuva. E no centro de Vitória, como é que tá? Olha aí, as câmeras perto do Palácio Anchieta mostram também um trânsito tranquilo nos dois sentidos da via. Olha, em Linhares, um ex-policial foi condenado a 35 anos de prisão pelo assassinato de duas jovens. Emily Martins Ferreira, de 21 anos, e Meire Ellen Bandeira, de 28, foram mortas a tiros em 2017, vítimas de homofobia. O ex-policial Roberto Luiz Pavani confessou o crime. Ele passou por júri popular e foi condenado a 16 anos e 6 meses pela morte de cada uma das jovens. Recebeu mais 2 anos por porte ilegal de arma usada no crime. A condenação foi por motivo fútil, vítimas que não tiveram chance de defesa e feminicídio. O advogado de Roberto disse que a pena foi exagerada e vai recorrer da decisão. O ex-PM está preso em Viana. O TN1 volta já com novas informações sobre o assassinato da agricultora de Vargem Alta. Você confere ainda as oportunidades de emprego do dia. Então, e o vôlei que cura dor no corpo, que ajuda quem sofre com diabetes, depressão? O TN1 passa essa bola para você rapidinho, não sai daí não. Voltamos com novas informações sobre o assassinato da agricultora Tamires Lorenzoni. O marido da Tamires está na cidade e os moradores ainda estão muito assustados com esse crime. Voltamos com as informações com Bruna Maria. Com você, Bruna. Ei, George, ei, Ingrid, tá todo mundo muito assustado, claro, né? Hoje completa 11 dias que a Tamires foi assassinada, um crime que ainda está sem explicação, mas a polícia já está trabalhando para concluir esse inquérito, mas todo mundo, claro, muito consternado. A Tamires foi morta no último dia 30, a princípio era um crime que era tratado como latrocínio, mas na última semana o rumo dessa história mudou, né? 2 mulheres da mesma família da Tamires foram presas, são acusadas de serem as mandantes deste assassinato. Seria a madrasta da esposa de Tamires e a filha dela. Ainda não se sabe qual pode ser a motivação para que esse assassinato tenha sido encomendado. Hoje cedo, a gente chegou bem cedo, eu e o repórter cinematográfico Diego Gama, chegamos bem cedo aqui em Vargem Alta, fomos ao distrito de Vila Maria, que liga ali, né, fica bem no meio da estrada que liga Vargem Alta, Cachoeiro de Itapemirim. É um distrito muito pequeno. Conversamos com a dona Débora, que é mãe da Tamires, ela não conseguiu gravar a entrevista, mas contou pra gente tudo que ela pensa sobre o assunto, sobre as motivações do assassinato da própria filha. Ela acredita que a Tamires, a filha dela, tenha sido morta por inveja e ciúmes. Conversei também com alguns vizinhos da dona Débora, que viram a Tamires desde pequena, todos muito abalados e muito surpresos com tudo que aconteceu. É um vilarejo muito pacato, a cidade de Vargem Alta também é muito tranquila, isso não é comum acontecer por aqui, então todo mundo ficou extremamente chocado. Eu preparei uma reportagem completa, vamos conferir juntos agora. 11 dias após o crime, a morte da jovem Tamires Lorenzoni, de 27 anos, ainda choca o pequeno distrito de Vila Maria, que fica às margens da estrada que liga Vargem Alta a Cachoeiro de Itapemirim. Vizinhos que conheceram Tamires ainda não acreditam na morte tão violenta. Era uma pessoa muito boa, muito alegre, divertida, trabalhadeira, sempre trabalhando. Trabalhadeira,
ela cuidava das crianças. Eu acho que isso não é coisa que um cristão deve se fazer, né? Seu Sebastião é tio do esposo de Tamires. Conta que não esperava que na própria família acontecesse algo parecido. Não podia saber que ia acontecer isso. Eu vivo sempre junto, nunca vi coisa errada nem de um lado nem de outro. Foi um sufoco. A agricultora foi assassinada no último dia 30 com 3 tiros. Ela estava com um esposo em um caminhão. Voltavam para casa depois de um dia de trabalho na feira em Mimoso do Sul. Câmeras de segurança de uma empresa flagraram o crime. O caminhão passava no distrito de Gávea, na rodovia S-164, quando os criminosos chegam em uma Saveiro branca. Armados, eles interceptam o caminhão e vão em direção ao banco do carona, onde a agricultora estava. O crime, a princípio, era tratado como latrocínio, mas na última quinta-feira essa suspeita mudou. Sula Almeida, madrasta do esposo de Tamires, e a filha dela, Flávia Almeida, foram presas após o cumprimento do mandado de prisão. A suspeita é que mãe e filha sejam mandantes do crime. Muito abalada, a mãe de Tamires não conseguiu gravar entrevista, mas contou que esta casa seria um dos motivos para o crime. Tamires e o esposo iriam se mudar para o andar de baixo na próxima semana. Estavam reformando o local. De acordo com a mãe de Tamires, a madrasta do esposo dela e a filha não queriam um casal no local. Ela acredita que Tamires tenha sido morta por ciúmes. A participação da madrasta, do esposo de Tamires e da filha dela no crime não foi confirmada pela polícia. Ainda não se sabe o que de fato motivou o assassinato da agricultora. O delegado responsável pelo caso não passou mais detalhes para não atrapalhar as investigações, mas ele confirmou que a previsão é que o inquérito do caso seja concluído até o fim dessa semana. Pois é, né, gente? A gente viu aí que o próprio tio do esposo da Tamires ficou extremamente chocado, jamais imaginou que um caso como esse pudesse acontecer na família. Tamires tinha 27 anos, era tida por todas como uma excelente mãe, excelente filha, ela deixa 3 filhos, trabalhava duro na feira, era agricultora e de madrugada todo dia acordava com o esposo, pegava o caminhão, eles tinham uma barraca na feira. Então, assim, todo mundo ficou realmente sem entender o que de fato pode ter motivado esse crime. A gente falou aí que a Débora, mãe da Tamires, acredita que tenha sido inveja, ciúmes, dessas duas moças, que foram presas, mãe e filha. Mas, como eu disse, nada foi confirmado pela polícia. Hoje cedo eu liguei para o delegado responsável pelas investigações, Dr. Rafael Amaral. Ele não pode gravar entrevista e também não pode passar mais detalhes justamente nesse final das investigações para não atrapalhar a conclusão do inquérito. Ele disse que está trabalhando duro para que esse caso seja concluído até o final dessa semana. Não depende só dele, depende de fatores externos, mas ele está trabalhando na conclusão desse inquérito. É isso, gente. Hoje completam 11 dias desse crime. A mãe da Tamires ainda está sem respostas, apesar de já ter uma ideia do que pode ter acontecido. Ela acredita sim que mãe e filha que foram presas preventivamente na última quinta-feira estão ligadas ao assassinato da agricultora, mas a gente fica aguardando porque a qualquer momento a Polícia Civil pode sim dar a resposta exata com a conclusão do inquérito do que aconteceu, do que motivou o assassinato da Tamires Lorenzoni, de 27 anos. Crime chocante, bárbaro. Tamires deixa 3 filhos, vi as crianças hoje, estão sob os cuidados da dona Débora, avó da Tamires, e é realmente uma situação muito triste, que choca a gente, claro, e choca toda a cidade. Volto com vocês aí no estúdio. Tá joia, Bruna. Muito obrigada aí pelas suas informações, por tudo. Nosso abraço a você, nosso abraço à dona Débora, que a gente já falou aqui, é difícil mensurar a dor de uma mãe ao perder o filho diante de um crime tão bárbaro, Uma mãe que deixa aí 3 filhos pequenos. Essa é a parte triste dessas crianças. Imagina agora a saudade da mãe. Vamos aguardar aí o posicionamento da polícia, o desfecho desse crime aí horroroso. Pessoal, vamos mudar de assunto agora. Você já ouviu falar aquela frase, nunca é tarde para começar? E olha, pois é, e a gente não vai demorar a começar essa história, porque elas e eles têm pressa. Conta aí, Felipe Chicarino. Ela é esférica, feita de borracha, de couro e tem uma circunferência que varia entre 65 e 67 centímetros. Na minha mão, a bola de vôlei é apenas uma bola de vôlei, mas nas mãos delas, a bola de vôlei se tornou um santo remédio. Ruth! Remédio que mantém em dia a saúde da Penha. Para mim é o santo remédio, um divertimento maravilhoso. Por quê?
porque ele me tira da solidão, do ostracismo, da minha casa e me põe junto com as pessoas que eu gosto, minhas amigas. Eu viajo, eu jogo, eu participo, jogo na praia, jogo na quadra. Para mim é muito bom, me fez muito bem, eu adoro jogar vôlei. Que combate o diabetes da Janine. Por eu ser diabética, eu ter hipertensão, eu adquiri uma neuropatia diabética e com isso aqui eu melhorei tudo. Que bloqueia a fibromialgia da Lu. Eu vivia num quarto, 24 horas, fechado, num quarto escuro. Eu só saía para fazer algumas coisas e de meia hora eu levantava para fazer alguma coisa dentro de casa e voltava, porque eu sinto dor 24 horas. Os medicamentos só me fazem mal. Todos os medicamentos que eu tomo, o médico já mudou mais de 10. Nenhum deles resolve o problema. Aí a bola resolveu o problema, a quadra. Porque quando eu tô jogando, eu não sinto dor nenhuma. Se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro jogando. E que trata da coluna do Guilherme. Eu tenho um problema sério de coluna. E com isso eu venho tratando, jogando e me tratando. Isso tem condições de a gente manter não somente a prática esportiva, a socialização e a saúde. Todos aqui já passaram dos 60, já estão aposentados e viram no vôlei um recomeço. Antes de continuar com a prescrição do medicamento, é preciso dizer que o vôlei deles é adaptado e tem regras um pouco diferentes. Esse jogo jogado com a bola passada, né, segura e passada, que hoje a gente chama de voleibol adaptado para a melhor idade, para os idosos, ele contribui para trazer o idoso para a prática esportiva, para a integração social, para auxiliar no tratamento de saúde e ele adapta bem às condições de mobilidade do idoso. O treinamento de vôlei faz parte de um projeto social mantido em Vitória por uma empresa particular. Qualquer pessoa acima dos 60 anos pode participar. Só que eles não quiseram apenas participar, mas também competir. Tanto que estes meninos e meninas embarcam esta semana para São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, para o Campeonato Brasileiro de Vôlei Adaptado. Começamos com um projeto social e desse projeto social, elas mesmo quiseram participar do regional que teve aqui no estado para buscar uma vaga para o brasileiro, que é o que nós estamos embarcando agora quinta-feira. Troféu e medalhas são muito bem-vindas, é verdade, mas o que está em jogo aqui não tem preço e nem deve ser disputado: a saúde. E é pensando nisso que a Janine tem uma prescrição para te entregar. Jovens, eu queria falar com vocês agora, e com o idosinho também que está chegando na minha faixa etária. Não percam tempo, não esperem, porque o diabetes estava acabando comigo. Como eu resolvi com a bola associada a outros fatores, né? Vocês podem não chegar ao ponto que eu cheguei. Começando a praticar o esporte cedo. Isso é vida, isso é saúde para qualquer ser humano. Tem que praticar o esporte sim, ele tem que fazer parte da vida de todo ser humano. Dona Janine, você marcou minha vida. Olha só, nós não chegamos aos 60 anos ainda, mas depois do seu recado, que tal a gente montar uma turma de vôlei, hein, George? Eu jogo basquete, eu topo montar uma turma de basquete, vamos? Não, de vôlei, de basquete, não importa. Esse recado também da Janine foi para nossa editora executiva, a Janine, que tem dor também aí nos lugarzinhos, entendeu? Ela já está falando aqui no meu ponto que também topa entrar para essa turma, então, viu? Vambora, vamos juntar todo mundo. Gente, que vôlei é vida, cura depressão, diabetes, que tudo essa reportagem, que tudo. Parabéns aí a toda essa equipe cultivando saúde, né, não, George? Lindo de ver, linda a força e a energia que todo mundo fala, né? Depois de ter começado no esporte. Isso que é bacana. Então, se você se interessou, pode procurar o professor Francisco ou o professor Marcelo toda segunda-feira, às 7 da manhã, no ginásio Jones Santos Neves, em Bento Ferreira, Vitória, viu? Como o Felipe disse, as turmas são formadas por pessoas a partir de 60 anos de idade, mas a gente viu Dona Janine falando, o negócio é montar a turma a partir de hoje, que, né, a gente tem que ter pressa para a vida, né? Isso, no seu bairro mesmo, junta o pessoal aí, parte para a quadra e joga. Joga essa bola. É emprego e são mais de 200 vagas.
Veja aqui na telinha, chances para jardineiro, professor de inglês, operador de caixa, churrasqueiro, manobrista e cuidador infantil. Cadastro no site www.cetades.es.gov.br. Agora vamos falar de notícias boas no combate à violência. Está acontecendo desde o dia 25 de novembro a programação do governo do Espírito Santo para os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. E os resultados vão muito além da queda do índice de feminicídio, que chegou a cair 9,7% até outubro deste ano, em comparação ao ano passado. Até meados de outubro foram 250 mandados de prisão, 1.000 prisões em flagrante e cerca de 5.300 visitas domiciliares feitas pela Polícia Militar. Além disso, mais de 50 homens participaram de palestras para desconstrução de ideias machistas. Esses são resultados do programa Estado Presente em Defesa da Vida e do projeto Homem que é Homem. O programa Estado Presente está entre os mais completos e eficazes na prevenção à criminalidade, segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O programa atua com operações das polícias civil e militar, integradas ao Ministério Público e Poder Judiciário. É assim, com menos violência e mais segurança, que o governo do Espírito Santo inova para a gente viver melhor. Vamos juntos conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna desta quarta-feira, dia 11 de dezembro. 160 mil têm dinheiro para receber, mas deixam de ir ao banco sacar. Aqui na foto principal, esculturas de areia proibidas em praia. Adolescentes e jovens estão infelizes com as redes sociais, afirma a pesquisa. Gafes em festas de fim de ano que podem levar à demissão. Pastor condenado por estupro é solto após decisão do STF. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta quarta-feira. No AT2, samba e pop no Natal Iluminado. Elas mataram minha filha por inveja, diz mãe de agricultora. E no Caderno Especial de Imóveis, reforma segura e econômica. E quem está no TN1 no próximo bloco, Ingrid? Levanta a mão quem falou, doutor João. Tem consulta na rua, já, não sai daí não, hein? Que susto! Olha só o que apareceu no quintal da casa de um morador de Guarapari. A cobra apareceu de repente, assustando o seu João, que mora no bairro Olaria. Ele tem uma criação de galinhas que deve ter sido o motivo da visita da jiboia. Com medo, ele tratou logo de chamar a PM. A policial, nada intimidada com o bicho, não teve nenhum problema para pegar o animal sem a ajuda de nenhum instrumento. É mesmo, olha só a imagem, ó. Policial corajosa, hein? A cobra foi solta numa área de mata da região. Pois é, queria comer um franguinho, mas não deu tempo. Queria comer o franguinho, não deu tempo, a policial foi mais rápida e corajosa, né? Se tivesse comido, tava com a barrigona lá, né? Mas não tava, não. Nosso amigo Paulo Sérgio levou um puxão de orelha, com carinho, é claro, do nosso médico querido doutor João. Ele tem 46 anos e nunca fez o exame de próstata. Pode isso, doutor João? Até engasgou, né, George? Próstata, pode não. O Paulo Sérgio já tem 46 anos e ele sabe que ele não fez uma coisa que deveria fazer. O que é? Exame de próstata, né? E pela minha idade eu devo fazer ainda ou não, doutor? Doutor João responde. Quanto mais cedo você fizer o exame de próstata, mais seguro você está. Porque, infelizmente, o câncer de próstata ele é silencioso. Quando ele se manifesta é porque já deu problema. Então, a melhor conduta que tem para você proteger a sua vida, a sua saúde, a sua próstata, é você fazer o exame de próstata. Exame de próstata é um exame simples, apesar de ter um preconceito danado. Primeiro você faz o PSA e depois o toque. Exame rápido, exame bobo, é que todo homem tem esse... Agora presta atenção.
não é muito melhor você fazer um toque do que você perder a vida? É melhor. Não é, o toque é melhor. Então, muito bem. Então, muito bem. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um exame na prova. Se ela tiver normal, no outro ano você faz de novo. Agora, presta atenção, a gente brinca, mas você já imaginou, você deixa de fazer um exame simples e amanhã ou depois se aparece um câncer de próstata, você vai se arrepender amargamente. Porque apesar da sua vergonha não vai poupar a sua vida, o seu constrangimento não vai poupar a sua vida e você vai morrer por um câncer que você poderia ter prevenido. Então, sugestão, faça anualmente o exame de próstata, que é para você ter saúde, para que a sua vida se mantenha saudável. Tá bom, meu irmão? Agora, né? Obrigado. Agora eu vou fazer. Acabou a vergonha. Acabou a vergonha, isso aí. Obrigado. Saúde, abraço, Paulo Sérgio, e até semana que vem, doutor João. A gente fica por aqui agradecendo seu carinho, sua audiência. Um beijo bem especial para você e até amanhã. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Agora você fica com Theo Miranda, sempre de bem com a vida no Ronda Geral. E a gente espera amanhã, 15 para meio-dia. Hoje tem sorteio, né, Theo? Ah lá, ó. Verdade, daqui a pouquinho. Inclusive, estou perguntando, você mergulha ou não mergulha? Na semana passada eu esqueci. Mas hoje, não, fica ligadinho, daqui a pouquinho você vai ver. Joga, né? Não, mergulho. Eu imagino que aqui seja uma piscina, entendeu, Jorge? Já estou me preparando para o verão, né? Verão, cachoeira. Você sabe que todo mundo já fica esperando esse mergulho, né? Então, ó, Ingrid e Jorge, hoje vai ter 2 mergulhos. Então, tá bom, tá combinado, tá prometido. Tchau. Falou, Theo, um abraço. Beijo.